acabou da extensão maior. Eu acho que tem que descer o púlpito para ali para gente filmar a reunião, entendeu? Assim, Tá. Pastor Márcio, desce o púlpito para ali para a gente filmar a reunião. E também acompanha aí na caravana pastor Zilmar, que está por perto, gremista, ele aí da região sul, é o secretário da diretoria da Regional Sul, e também nos dá alegria de estar aqui participando. Então, meus amados irmãos, eu sei que o horário ele é muitas vezes corrido, e eu sei que aí o pastor Carlos já tem compromisso daqui a pouco, talvez toda uma reformulação para estar aqui. E a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus é porque, diante de todos os trabalhos que vem se desenrolando ao longo do tempo, aqui em Brasília e também região, tornou-se então, diante de conversações, também com o pastor Carvalho, também com a Senamic, e posteriormente se visibilizou a intenção e a ideia de realmente nós tornarmos os trabalhos existentes aqui como uma região regional experimental. Hoje nós estamos nos movendo a nível Brasil em 12 regionais, 12 regionais que estabelecem o território brasileiro, e estamos aqui hoje com o propósito de estarmos oficializando como região experimental a 13ª regional a nível Brasil. Então isso para nós é gratidão, é alegria, é satisfação, e nos movermos em organizarmos cada vez mais todos os trabalhos e podermos aí ver um desenvolvimento e um crescimento. E diante dessa demanda, nós tornamos a apresentar, e foi apresentado diante do Conselho Nacional, que aconteceu no Sul, que eu esperei muitos de vocês, tá? Fica a dívida, está correndo juros. Se era 3 dias, agora já foi para 10, tá? Mas o ofício Estou brincando, eu sei que diante de todas as circunstâncias, mas com certeza será uma grande alegria recebê-los todos também, e estarmos tendo essa comunhão e conhecermos também os trabalhos a nível Brasil, sempre é tão bom, tão importante. E nessa condição foi apresentada a proposta no Conselho Nacional, e teve aí a aprovação do Conselho, e estamos hoje aqui então diante daquilo que vocês já se promoveram, numa eleição, deliberando aqui nomes, para estarmos então empossando vocês oficialmente no propósito de estar caminhando como uma regional. A nossa ideia, até nesse sentido, o pastor Carvalho é o diretor aí que preside a Senamic. Nós, no mês de dezembro, nós vamos ter aí uma reunião em Natal para estarmos organizando aí para os trabalhos de 2025, e realmente a proposta, aquilo que nós estamos nos movendo, é que venha também um recurso específico para a regional experimental, para que também possa dar os seus passos naquilo que são necessidades. Então, a nossa visão não é simplesmente criar uma regional e dizer agora Deus abençoe vocês, né? Nós vamos estar orando, né? Se passar fome, ore a Jesus, né? Não, a ideia é realmente nós montarmos uma estrutura que possa fortalecer, e também a caminhada possa desenvolver aí cada vez mais projetos e mais direções na presença do Senhor. Amém? Eu queria aqui, rapidamente, de repente até eu peço para os meus diretores se posicionarem em pé aqui na frente, eu queria que cada um se apresentasse rapidinho aqui, para também ter esse conhecimento. O pastor Joel, como eu falei, já esteve aqui, mas o pastor Esdras e o pastor Neto estão pela primeira vez aqui conhecendo o trabalho. Então, isso também torna propagar, e é relevante vocês também tornar e direcionar o trabalho da onde vocês estão se movendo, para eles também terem o conhecimento. Tá? Não que eles são juízes, tá? O presidente Neto tem uma cara de bravo, assim, mas assim ele é gente boa, assim, como falamos antes, é um Judas convertido, em nome de Jesus. Vou passar aqui, pastor Carvalho. Opa, começar logo de eu? Alguns aí que Não me conhece, né? Bom, eu sou João Carvalho, né? João Carvalho, alguns me
chamava de Carvalhinho, né? E estamos aqui pastoreando essa igreja, vai fazer 19 anos. Ano que vem nós fazemos 20 anos aqui, né? E Deus tem nos ensinado muito, tem nos aprendido muito. E é uma igreja que, mesmo sendo quantidade de pessoas muito grande, mas que tem sido fiéis, hoje não vieram por causa da chuva, né? Brasiliense não tem medo de chuva. E quando a gente olha para tudo que Deus tem feito através da igreja, nós só temos que louvar a Deus, porque uma igreja pequena em termos de número, né, está conquistando hoje algumas coisas que nós temos conquistado, para a glória de Deus. Muitas igrejas aqui hoje vivem de aluguel, igrejas com mais anos vivem de aluguel, e hoje nós podemos dizer que temos a nossa sede própria, né? Essa extensão aqui, até naquele muro lá, é o lote da igreja, né? Não foi fácil para conquistar esse muro para lá. Tinha um invasor, o seu Deus tinha servido ele, né? Ele não queria sair, tivemos que entrar na justiça, mas aí Deus agiu de outra forma. A Terra Cap, que é proprietária dos lotes, no dia que nós estávamos lá, na sexta-feira, dia 23, nós estávamos lá no hotel ali, estava aquela neblina, né? E eu filmando para mostrar para ele, disse: olha aqui como é que está o clima aqui gostoso. Ele disse: espera aí, olha aqui, ó, as máquinas da Terra Cap, polícia, de bombeiro, só faltou correr fogueiro, derribando tudo. E aí falou, disse assim: agora vocês cercam imediatamente para não ter problema. Porque a princípio era só um lote, mas quando a Terra Cap veio fazer a medição do lote 1, descobriu que o prédio aqui estava pegando o lote 2 também, porque ele estava ocupando. Graças a Deus já estamos pagamos a sexta parcela. Vamos lá agora para construir um prédio com estrutura, como deve ser, né? Como deve ser uma igreja, que tem que ter suas estruturas, né? Com departamentos, nós estamos orando agora para isso. Já pagamos a sexta parcela para a glória do nome do Senhor. Amém? Opa, Júnior, acho que não conhece, né? Estou aqui há 8 meses, né? Pastoreio da igreja de Vila Planalto. A gente está derrubando o prédio, né? Mas os irmãos estão de pé. É importante, né? Pode passar. Graças a Deus. Eu sou o pastor Carlos, estou pastoreando a igreja ICB Paranoá DF há 7 anos. Começamos lá em 2015 uma célula e nosso, o saudoso Antônio Dantas me separou juntamente com o pastor Carvalho para implantar a igreja lá. E o trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus está fluindo, está crescendo. O pastor esteve lá conosco na vez que ele esteve aqui na reunião da Senami. E hoje estamos crescendo, frutificando no reino de Deus, fazendo a obra na qual o Senhor nos chamou. Deixo meu convite para quem quiser conhecer. 60 quilômetros, mas de carro, né? Dá certo. Tá certo. Amém? Bom dia. Sou o pastor Antônio, pastoreio em Santo Antônio. 14 anos, mês de agosto de 2010. E também como Paranoá, começou com uma célula na casa de familiares. O Senhor nos chamou a estar ali nas manhãs de domingo, no intuito de reunir a família e muita gente adorar a Deus e ganhar aquele povo para Jesus. O Senhor nos apresentou outras famílias, e ali estamos fazendo a obra há 14 anos. E somos gratos. Somos gratos a Deus por as vidas que a qual o Senhor nos deu a incumbência de estar ali pastoreando. Vida simples, mas um povo muito fiel. Estamos ali andando junto. Sou grato à Igreja de Cristo por dar a oportunidade de pastorear e feliz por estar numa localidade que realmente tem nos honrado, tem nos abençoado. Um povo simples, muito humilde, mas com muita sede de Deus. Amém. Grato a Deus, pastor Carvalho tem nos ajudado muito ali
nos estudos de quarta-feira e tem sido muito bom. A aula está crescendo, a gente tem dificuldade como todos os locais, né? A gente está numa localidade que não é muito povoada, mas já estamos bem conhecidos ali e Deus está nos dando pessoas novas. Nós, entre aspas, né, irmãos que foram para a universidade estão voltando, procurando novamente a conversação, estamos juntos, andando na presença do Senhor e somando o que Deus. Amém. Serviço. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, gratidão a todos e sei que todos os demais façam parte aí das demais igrejas, também com seus pastores, as esposas também aqui, nossa alegria. E nós queremos convidar então para nós realizarmos o ato de posse. Então, pelo que nos foi passado aqui, ficou como presidente então o pastor João Carvalho, passa aqui à frente, vice-presidente pastor Antônio Ferreira, Santo Antônio, Descoberta, Goiás, primeiro tesoureiro, presbítero Francisco Júnior, Vila Planalto, segundo tesoureiro, evangelista André Souza, já está vindo aqui, primeiro secretário, pastor João Fontenelle, que pela distância aí é complicado, Chapadão do Sul, e segundo secretário, pastor Carlos Antônio, Paranoá. Então, diante da presença do nosso Deus, quero convidar todos a se colocar de pé e vamos passar um pouco mais para cá. Quero convidar a diretoria a estar em ponto as mãos e nós queremos aqui em oração oficializá-los realmente como região experimental na presença do Senhor, e isso fica na incumbência de todos e fica marcado também na história como início desse trabalho, início de uma regional, e nós queremos agradecer aos nossos irmãos que se dispuseram para estarem trabalhando como diretores, bem como todos que estão hoje aqui vão marcar história, vão marcar história. Depois nós estaremos recolhendo a assinatura de todos, vai ficar na história aqui esse momento, e nós queremos diante do Senhor também entender que tudo aquilo que se liga aqui na terra também se liga lá no céu. E diante do Senhor nós queremos crer, acreditar e ao mesmo tempo ao nosso coração buscar e realmente alcançar dele um grande crescimento e desenvolvimento das igrejas de Cristo na regional experimental de Brasília. Vamos orar, querido Deus e Pai. Na tua presença nós estamos e nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos na tua presença. Nós queremos te engrandecer e também te agradecer, Senhor, porque tu és o Senhor desta obra. Tu és aquele que chamou, Tu és aquele que escolheu, Tu és aquele que tornou a alcançar a direção, Senhor. E aqui estão homens e mulheres que têm se disposto a pregar o teu evangelho, a ser canal de bênção, a serem usados, Senhor, para promover o teu reino nos recantos deste lugar. Senhor Jesus, nós apresentamos, Senhor, agora essa diretoria com seu Senhor diante do teu altar. Tu conheces, Senhor, a cada um que se dispõe, e nós pedimos agora, dai-lhes, Senhor, muito bom ânimo, dai-lhes coragem, dai-lhes, Senhor, sabedoria, dai-lhes entendimento, dai-lhes estratégia, dai-lhes plano, Senhor, de governo, direciona, Senhor, para que possam cada dia estar se movendo e alcançando crescimento, desenvolvimento, fortalecimento, e que através das suas vidas o Senhor possa realizar continuamente uma grande obra para que almas possam ser salvas, alcançadas
propósito e a tua soberana vontade. Pai, o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como presidente do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo, torno a declarar empossados essa diretoria para estarem se movendo aí como regional, aí Brasília, se movendo no propósito e na direção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe. Só as torres. Vamos organizar. Você vai equilibrar aqui, tá, cara? Equilibra aí, Todos dizendo dízimo. Não recolheu a oferta, irmão. Eita, glória. Escolhe aí a bênção. Sim. Irmão, só um minutinho aí. Sei que as horas. Sim, todos têm que assinar aqui a folha. O pastor Joel estará passando. Passa rapidinho aqui a assinatura. Nós também queremos aqui estar repassando a vocês. Nós também esse final de semana estivemos participando do Concílio Nacional das Igrejas de Cristo, que é uma outra corrente de igrejas de Cristo que existem a nível Brasil, uma igreja de Cristo que foi fundada nos Estados Unidos no ano 1801 e que caminham também de uma forma mais coesa aqui nos estados de Goiás, Brasília e Minas Gerais. E nós, diante de tudo que nós vivenciamos de questões de alianças, fizemos aliança do norte com o sul, um casamento o qual obviamente se consolidou e hoje estamos tão felizes e tudo casados aí, já temos aí uma andança e louvamos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Deus, Ele trouxe, e aí é até interessante, a primeira aliança do sul aconteceu através de jovens, visibilizando o retiro de jovens, e agora no mês de maio, estivemos em São Paulo na nossa conferência de jovens, em São Paulo, e lá veio participar justamente um grupo de jovens dessa instituição, e eles estavam imaginando que era da igreja deles, e vieram lá, e viram lá, não é a igreja deles, mas decidiram ficar e participar, e tivemos uma conversação com aqueles jovens. No final conversamos com o pastor Alexandre, que era o pastor deles, e depois disso conversamos ter a conversação com o pastor Valdiberto, que é um pastor de representação da instituição deles, e quando chegamos aqui, não sei se vocês lembram, fizemos uma reunião, aqui veio o pastor Marcos e tornamos a ter um primeiro diálogo, e agora nesse final de semana participamos do concílio deles. O que eu quero fazer-vos entender desde o começo, que o que nós estamos nos movendo com essa igreja é nós buscarmos um direcionamento da parte de Deus, mas não uma formatação como nós fizemos com o Norte e Sul, que nós casamos, até porque eles se movem diferente, eles tornam a conectar só pastores, eles têm um concílio de pastores, não unem as igrejas têm as suas deliberações separadas por ministérios, enfim, eles agregam muito no final, Igreja de Cristo, Rocha Viva, Terra Nova, enfim, eles agregam sempre um ministério no final.
mas o que visibilizamos? Se nós temos o nome Igreja de Cristo, o porquê que nós não podemos andar juntos, por que não podemos aprender juntos, crescer juntos? Isso tem sido uma diferença na nossa caminhada e visão como Igreja de Cristo, porque hoje, se nós só olharmos aqui pertinho, quantas igrejas tem? E se você olhar da placa Assembleia de Deus, então cada dia não é que surge uma, surge acho que 10, né? Cada vez mais instituições surgindo, e nós estamos realizando o oposto. Em vez de dividir, nós estamos fazendo alianças, juntando, trazendo para perto, para podermos nos mover no reino de Deus. E realmente posso dizer que fomos muito bem recebidos, e até nós já vamos deixar o convite conforme as coisas vão andando. Eles também estarão participando do outro ano agora em agosto do nosso Conselho Nacional, que será em Martins. Já fica o convite para todos vocês. O último final de semana de agosto é uma série aí no Rio Grande do Norte, abençoada. Seria uma grande alegria ter todos vocês participando. Agora não é o convite para o Sul, o Rio Grande do Sul, mas para o Rio Grande do Norte. O que mudou, outro extremo. E nós também vamos esperar eles. E daqui a pouco, ano que vem, eles vão ter novamente o concílio deles nessa mesma data, aí, 14, 15, 16 de novembro. Nós também queremos que vocês também já ingressem e participem, tendo essa comunhão. O pastor Carvalho já tem aqui também andado, tem aqui o Pro Vida, que fica aqui perto, que é uma organização bem fantástica daquilo que se move na questão de trabalhos infantil e também outras situações. Então, a visão é nós andarmos juntos, aprendermos juntos, nos abraçarmos juntos, porque quanto mais nós tivermos unidade, mais nós podemos dispor de crescimento e desenvolvimento. E a Igreja de Cristo, se nós olharmos, eles têm uma formatação de quase 2.000 pastores a nível Brasil, vem em 187 países a nível mundial, tem um trabalho de missões forte também na África, com mais de 260 igrejas. Então, trabalhos aí que tornam a trazer uma outra cara também naquilo que nós somos como Igreja de Cristo. E como o pastor nosso lá no Rio Grande do Sul sempre diz, a Igreja de Cristo é um nome que vende, que é a Igreja de Cristo. Então, nós somos de Cristo. Então, isso é bacana e é tão bom nós termos essa comunhão, e que fica a nossa recomendação a todos vocês. Também daqui a pouco conhecerem, andarem juntos. Creio que vocês já conhecem algumas igrejas de Cristo aí também. Vocês vão ver que vai ter uma aproximação agora, e na questão de nós andarmos juntos, na questão fraternal, não governamental. Aqui é uma região, vocês vão ser uma coisa totalmente distinta, separada, não é juntar governos, mas é uma aliança a qual se move na questão fraternal, na questão daqui a pouco de ter um café junto com eles, até eles fazem um café aqui dia 20. Até seria interessante quem puder participar, participa junto, tem essa comunhão que ela fortalece, ainda mais que vocês estão aqui enganjando agora com uma regional, e às vezes na caminhada, vocês estando sozinho ou entre poucos, é sempre mais difícil. Agora você abraçar, você se fortalecer, você consegue caminhar em dimensões cada vez maiores. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Também está aí para tirar alguma dúvida, porque é importante também vocês terem um esclarecimento sobre isso, e também não ficar aí também às vezes nada nebuloso, porque senão acontece que nem no Sul, quando fizemos aliança, alguém chegou até e disse: o pastor Márcio vendeu a Igreja de Cristo do Sul para os nordestinos. Tem alguma dúvida sobre isso? Não, porque eu sei que o senhor não vendeu a Igreja de Cristo para outra igreja. Não. Mas sempre são, às vezes, alguém entende de uma forma diferente, entende? Eu queria saber exatamente isso, porque eu mais posso, eu esqueci lá de vocês orando, tal, fizeram aliança. Na verdade, para nós realmente entender como ela funciona, nós 4 diretores, nós nos filiamos ao concílio, porque é uma filiação de pastores, de obreiros em si. Então, até lá faz aliança tanto o esposo como a esposa, o casal pastoral. Então, isso que agora nós fizemos,
para nós ter um conhecimento, andarmos juntos, e realmente foi muito positivo. Conhecemos aí muitas igrejas no Goiás aí também, trabalhos que se movem nessa mesma dimensão, porque o que sempre é fantástico, a Igreja de Cristo ela tem esse lado humilde dentro, não é aquela soberba, às vezes você vê de muita gente aí que hoje rapidamente olha para lados errados e às vezes esquece que nós, como povo cristão, nós sempre não podemos perder a simplicidade, porque na simplicidade existe o amor, existe o carinho, existe o afeto, existe a comunhão. Nós precisamos ter a relevância disso. Mas fiquem abertos, alguém tem alguma pergunta? Seria interessante se vocês tiverem a colocarem também para nós estarmos falando. Não tem uma pretensão, no caso de mudar o nome. Toda essa é a Igreja de Cristo, né? Não. Do mesmo jeito. Como eu falei, eles só se movem num concílio de pastores. Então eles só unem e conectam os pastores, os obreiros. Tá? Então nós conectamos igrejas. Por exemplo, agora aqui vocês vão ser uma regional, conectados não só os pastores, mas as igrejas também fazem parte dessa regional. Tá? Então isso para nós não traria nenhuma interferência, tá entendendo? Porque você trazer governo aí já às vezes vai criar outras situações de dificuldade. Né? Mas é interessante vocês conhecerem também. Eu acho que até se o pastor Carvalho for nesse café do dia 20, quem puder ir. O pastor Júnior, nós já fomos aqui no Recanto mês passado, foi atrasado, foi. Esse passado agora não passado. Foi passado mesmo. Foi no passado, Aí agora vai ter esse outro dia 20. Eu vou pedir para alguns irmãos aqui, porque eu estou viajando com um missionário agora que está fazendo o sul e céu, segunda-feira, né? O irmão dele, o pastor dele aí vai. Como vai ser, pastor? Eu vou mandar o endereço para você. Eu quero que você não vai. Mas não são completamente independentes. Que facilita a comunhão com os pastores. Sim. Mas eles também têm algo parecido com as nossas regionais que eles chamam de ministérios. Então, às vezes, por exemplo, lá o Ministério Terra Nova tem mais de 100 igrejas, então eles são todos vinculados a uma concentração. Então. Por isso que fica fácil essa segregação, como se fosse uma segregação, né? Isso. Carlos, conhece a Igreja de Cristo? Dessa que nós intitulamos, como ela é originária dos Estados Unidos, Igreja de Cristo Americana. Jonas, não? Eu já vi algumas igrejas de Cristo aqui, mas igreja de Cristo mesmo, mas não do que eu acompanhei lá no grupo dos ministros. Já é outra denominação, né? Que já tem aqui o Taguatinga, já vi, se não me engano, Asa Norte, mas é a igreja de Cristo. Mas não tem vínculo com a igreja de Cristo no Brasil e nem com essa que o senhor está em missão, que eu vi lá no grupo dos ministros, que eu estou lá, eu vi as cidades de Goiânia e os pastores. Mas provavelmente muitas dessas igrejas de Cristo devem fazer parte deles, porque eles trabalham numa formatação independente. Então, eles não têm conexão de igrejas, eles têm só os líderes. E a Igreja de Cristo no Brasil? No Brasil vai sair, vai ficar? A princípio, tá? Não muda nada. Não tem nenhum problema. Porque tudo para mudar a nossa igreja. Eu percebi que às vezes acontece que o nome na parede não é Igreja de Cristo, mas eles são ligados, internamente os ministros são ligados ao Ministério da Igreja de Cristo. Olha, as igrejas antigas todas são, mas tem ministério novo, às vezes Mas até aqui tem o Provida, não sei se alguém de vocês conhece aqui. São quase 54 hectares que receberam na época. Até a história deles é interessante, porque eles vieram aqui para o Brasil, veio o missionário Davi Sanders, nos Estados Unidos, no ano 48, com uma visão que Deus tinha dado a ele de plantar uma cidade chamada Brasília, só que em 48 Brasília não existia. E eles se instalaram no Goiás e começaram a implantar igrejas, e nesse contexto, quando iniciou Brasília aqui em 56, a construção, o pastor Santos ele tinha já um acesso direto no presidente Kubitschek, no Juscelino. E aí eles ganharam esse lote aqui do Provida, que é 54 hectares,
Até quem construiu tudo pela história que eles nos comunicaram aquela vez foi o Nelson Piquet, piloto de Fórmula 1, um formato anônimo, e deliberou isso como uma necessidade também que havia. Quanta gente não veio trabalhar de fora aqui para construir Brasília, para ter um colégio, e eles também ganharam o lote 001 para a igreja, que é onde o pastor Edson Gouveia tem a igreja aí, que é uma igreja para 500 pessoas. Então, mas eu queria recomendar vocês conhecerem, porque por que eu falo isso? A gente chegou e está conhecendo, mas vocês estão aqui, então a gente está hoje em muitas coisas, a gente não oficializou para todo mundo se filiar. A gente começou um namoro com eles, entende? Também para ver, para avaliar, a gente tem que ter esse senso de equilíbrio. Então, vocês na verdade são um porta-voz nosso para também chegar um pouco mais próximo, porque se não der certo aqui, como é que vai dar nível nacional? Então, o pontapé inicial é com vocês aqui. Então, isso aí é interessante. Eu até nesse contexto, eu vou apresentar alguns pastores, o pastor Carvalho, e ele repassa para vocês, mas seria importante vocês participar, e aí também ele libera para vocês estarem nos representando, entende? Então, estão aí em nome do Conselho Nacional também conhecendo essas igrejas. Sim. Só para testemunho, né? Só testemunho que eu acho importante. Só a nível de testemunho, né? A gente, nesse momento, só a nível de testemunho, a gente, nesses momentos de aproximação, são muito tensos, eles são tensos, né? E aí, Deus tem feito algo comigo muito interessante, porque foi nesse momento de tensão que Deus me chama para um compromisso maior, para um ministério. Eu sempre militei na igreja, eu sempre trabalhei na liderança do MIC, e em 2003 eu fui consagrado presbítero, em 2003, e já fui secretário regional, né? Joel, geralmente a gente acompanha desde criança, ele é mais velho que eu, né? Eu me acompanhei desde criança, né? Eu sou maduro. Então, para testemunhar assim, porque nesse momento a gente tem essas questões, né? Quem foi primeiro pegar os solistas no aeroporto foi eu e o Joel, né? E nós tivemos o primeiro contato com eles no sul. E então tem toda uma tensão, né? Porque a gente pode parecer estranho, né? Como é que irmãos em Cristo se acham estranhos, né? Mas é porque a gente gosta de estar junto com pessoas que comungam do mesmo pensamento, que pensam igual a gente, que divide as dores com a gente, que investe com a gente, investe dinheiro, ouvido, oração, etc. E eu quero testemunhar sobre essa aproximação que nós tivemos agora em Goiás. E, como é de costume, né, a gente chega meio assim, né, devagarinho, né, devagar, né, que é normal, que é prudente. E aí nós fomos apresentados no sábado, sexta-feira, né, à tarde. E nós fomos para frente, cada um falou um pouco. Quando eu falei meu nome, aí que voltei para a plateia, chega um pastor perto de mim e fala assim: você é filho do pastor Hernandes? Aí eu, não é possível. Acho que o Carvalho deve conhecer. Talvez, o pastor Luciano lá do Belém. O Luciano era o meu irmão. Aí ele vai. Deixa eu contar aqui, depois eu vou detalhe. Aí eu disse: sou. Aí ele foi e mostrou no celular uma foto do papai. Aí você imagina, né? Você não imagina nunca, né? Aí assim, eu confesso aos irmãos que assim, né? O papai faleceu faz 2 anos e pouco. Eu penso que eu já chorei e tive que chorar, né? Eu me consolo, me estar aqui com os irmãos me consolam. E aí, quando ele mostrou, eu digo: rapaz, é meu pai. Aí esse camarada começou a chorar, eu também. E ele falou assim: rapaz, se eu estou aqui hoje, porque teu pai profetizou na minha vida. Aí eu disse: rapaz, como é isso? Aí ele contou a história dele, né? Que ele se converteu na igreja de Cristo, lá em Belém, no Pará, com o pastor Simar, e com poucos dias dele convertido,
ele já tinha um desejo muito grande de aprender mais, e ele disse que cada vez que o papai ia lá em Belém, ia lá anualmente, ou um pouco menos, ele hospedava o papai, fazia questão de dizer para o professor Simar que hospedaria o papai, para poder ficar perto do papai. E uma dessas visitações, ele chega para o Luciano e diz: olha, ele disse: olha, eu era um membro da igreja, eu era um pessoal lá. E ele chega e diz assim: você vai ser um pastor. Ele vem embora para Goiás, se filia a essa igreja de Cristo, é pastor há 7 anos, numa igreja lá em Goiás. E ele ficou muito alegre, muito mesmo. E para mim é um testemunho de que é uma sinalização. Amém. Que Deus pode estar neste negócio. E eu repito, é tão somente, isso é pessoal, né? Pessoal. Mas é um testemunho para mim, uma sinalização de que ao nos aproximarmos, Deus pode estar nos abençoando, porque enquanto as denominações estão se dividindo, nós estamos buscando fraternidade, unidade e comunhão. Então, vocês aqui estão mais próximos aqui, com certeza vão ter muito mais acesso agora, quando chegarem perto deles, e eles vão saber: a diretoria de vocês se filiaram ao conselho pastor 10 meses, então pense que vai começar a ter uma aproximação maior, e comunhão, união, fraternidade é o que está no coração de Deus para o crescimento. A união, Deus está fazendo um milagre, porque isso é milagre. Unidade de pastores é milagre. Então Deus está unindo o seu povo, preparando o seu povo para levar para o céu, para estar com ele, né? Amém? Alguma pergunta aí? Carlos Segui, vamos nos colocar em pé, vamos orar, e aí já finalizamos essa oportunidade. E eu quero aqui convidar o pastor Joel, ora conosco e nos despeça. E gratidão pelo esforço que cada um está aqui. Repito dizer, uma grande alegria poder revê-los, e Deus continue nos abençoando e usando na presença de Deus. Graças a Deus, meus amados. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por chegar aqui, Senhor, e encontrar a tua igreja em Brasília, em paz, os teus servos e corações conectados no Senhor. Pai, nós te damos graça por encontrar comunhão com os nossos irmãos aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a igreja nesta cidade, e agora, Senhor, nessa nova região que nasce, ó Pai, um novo projeto, Senhor Deus, ó Deus, que o Senhor venha expandir, em nome de Deus, a igreja a partir da visão dos teus servos, ó Pai, que aqui estão militando, servindo, porque querem, ó Deus, bendito, fazer a tua vontade, encontrar, ó Deus bendito, ó Senhor, a melhor maneira de agradar ao Senhor, ó Pai bendito, com as suas vidas, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, continue com os teus filhos, que a tua bênção, Senhor, faça prosperar esta região. Senhor Deus, os teus servos, ó Pai, que muitas vidas, ó Deus, sejam abençoadas a partir da igreja de Cristo na região centro-oeste. Em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, daqui a algum tempo, Pai amado, estar contando a história desta reunião, deste momento, jubilando e dizendo: ali nascia, aleluia, uma igreja gigante do centro-oeste. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, ó Deus bendito, no poder do teu evangelho, no poder do Senhor a partir da tua palavra. Ó Deus bendito, nós cremos no teu poder que movimenta o teu povo, ó Pai amado, no braço do Senhor que é que nos guia. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por esse encontro agradável, bom, Senhor, com os teus servos aqui, Pai amado. Te agradecemos pela nossa comunhão, pela nossa convivência. Te
Te agradecemos porque somos igreja do Senhor, porque o Senhor nos escolheu a dedo e nos colocou, Pai amado, ó Senhor, no meio dessa família abençoada, igreja de Cristo. Em nome de Jesus, te oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo e bendizemos o teu nome. Amém. Estamos na missão, né?